Boa noite, gente. Então, a gente vai falar, obviamente, um pouquinho sobre aromaterapia em viagem, mas principalmente, né, a gente vai falar sobre o que é aromaterapia também, né, e como a gente pode usar esses óleos essenciais. Então, enquanto a Priscila entra, eu vou contar um pouquinho sobre como eu conheci a aromaterapia, na verdade, né? Na verdade, foi pelo Instagram, porque... vocês também não estão vendo, também não. Ela vai entrar de novo. Eu até coloquei uma pergunta aqui na caixinha dos stories na época, porque eu tava com... O dentinho do Lucas estava nascendo, né? E eu queria uma solução mais natural para cuidar da dorzinha do dente, né? Eu não queria passar remédio, né? A gente sabe hoje em dia que a química tem produtos como Nenedente, né? Muito bom. E eu tava procurando algumas alternativas. Oi, Pri! Tudo bom? Pronto, tá me ouvindo bem? Termina aí que você Sim, estava agora contando. sim. Tudo perfeito. Então, eu estava procurando alguma alternativa, não sabia muito bem, e me indicaram o uso dos óleos essenciais para cuidar do dentinho. Na época eu procurei, mas não consegui me informar muito sobre o assunto. E depois de um tempo, eu descobri que a minha cunhada, Renata, não sei se ela vai conseguir assistir a gente hoje, mas eu descobri que ela já trabalhava com óleos, conhecia há algum tempo, né? E foi ela que me apresentou a esse universo, né? E eu conheci a Priscila. E logo na primeira vez que a gente se encontrou, né? Quando eu falei que era Uhum. turismóloga, que tinha essa página sobre viagem com criança, ela comentou que trabalhou no trade turístico durante muito tempo, né? E que a gente podia combinar uma live sobre esse assunto, né? Então, estamos aqui finalmente colocando em prática essa Em live, meio a uma né? pandemia, a gente vai falar de coisa gostosa. Sim, né? Eu falo o tempo todo, né? A gente não tá no momento ideal para viajar, obviamente, né? Muita gente ainda tem receio de sair, embora muita gente já esteja viajando, isso é uma realidade, mas eu sei que muita gente tem receio. Só que assim, é nesse momento, né? Enquanto a gente ainda tá em casa, é o momento certo para a gente planejar, né? Porque ano que vem, quando as coisas melhorarem, quando a vacina sair, certamente os preços vão subir, né? Todo mundo vai correr atrás das viagens, então quanto antes a gente puder planejar, melhor, né? E como eu falei lá no iniciozinho, esse assunto, né, óbvio, ajuda para as viagens, mas eu acho que é uma boa forma da gente apresentar também, né, para as pessoas que não conhecem, saber, afinal de contas, o que é aromaterapia, o que são esses óleos Uhum. essenciais, né? Pelo menos no público que eu perguntei aqui, metade não sabia do que se tratava. Então, de repente, a gente pode começar por aí, né? E na verdade, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Claro, Priscila, claro. eu sou terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas, né, de cuidados, inclusive aromaterapia, mas já trabalhei 20 anos na área de turismo, especialmente agenciamento, então, assim, tenho muito carinho pelo trade, por tudo que tem a ver com viagens. E na hora que até a gente conversou um pouquinho hoje de manhã, né, Nath, eu estava depois pensando, eu falei, nossa. Estou montando as dicas aqui para a nossa conversa, mas muito tem a ver com a rotina, com uma mudança de estilo de vida que a gente coloca para a gente no dia a dia e que meio que automaticamente vai acontecer nas viagens. Hoje, talvez, aí, como a gente está puxando o assunto, talvez tenha gente que comece a lidar com aroma agora numa viagem e aquilo depois vá para o seu dia a dia. Mas o que aconteceu comigo, e acho que agora vai começar a acontecer cada vez mais com você, é isso. A gente coloca um estilo de vida focado em saúde, né? Não em doença, e ele acaba sendo estendido para a hora que a gente vai viajar, né? Então as dicas valem, né? Tanto em casa como na viagem, é que quando a gente está viajando, realmente, às vezes a gente passa por algumas situações em que a gente, no dia a dia, resolve muito rápido. Ah, eu vou ali na farmácia, eu passo no pediatra, e quando eu estou viajando, eu fico mais limitada. Então, a gente vai reforçar algumas coisas, né, hoje, que tem a ver com a saúde da criança em viagem, mas que vai acabar acontecendo para o dia a dia mesmo, né, das pessoas. E é isso Com que você certeza. comentou, né? Que é bem legal que você falou que você perguntou para as pessoas e a maioria não entende exatamente o que é aromaterapia, né? A terapia com cheirinho, né?
É, eu acho que as pessoas têm essa ideia muito vaga, assim, né, da questão do cheiro, né, até pelo nome da técnica, né, mas eu acho que as pessoas não têm real noção do que são os óleos. Quando a gente fala aromaterapia, as pessoas até entendem um pouco, mas óleo essencial, como assim? O que é isso? Eu acho que essa dúvida surge. E eu, Isso. aproveitando que você falou, eu queria falar também que eu acho que Uhum. também muitos pais também devem ter a mesma preocupação que eu tive, né, de não querer colocar mais remédio na vida das crianças, né? Assim, não que remédio não seja necessário, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando isso aqui, não. Mas, às vezes, é muito melhor a gente fazer uma medicina terapêutica, né, preventiva, do que esperar a doença chegar para depois ter que tratar com remédio, né? Então, acho que Uhum, os olhos uhum. ajudam muito nesse sentido também. E a gente brinca porque a criança, pela criança, às vezes a gente fica mais saudável, a gente melhora a alimentação, a gente vai acabar buscando soluções mais saudáveis. E às vezes a gente faz isso pela criança, daqui a pouco a gente está usando. No caso da aromaterapia, meio que de tabela, a família inteira vai usando. Né? Querendo ou não, quem está em casa vai sentir o cheirinho. E o conceito é assim, é que a parte mais famosa, que é o nome, né, aromaterapia, tem a ver sim que uma parte desse processo terapêutico se dá através do aroma, do cheiro mesmo, tá? Mas na verdade, se a gente fosse usar um termo mais certinho, é terapia com óleos essenciais, né? Porque precisa, o processo funciona quando eu uso óleos essenciais. E aí já vem a primeira dúvida que acontece muito: o que é óleo essencial? Tem uma confusão aí na hora que a gente começa a entrar nesse mundo, que a gente encontra vários produtos. Todo mundo fala que tem que ter lavanda, e a gente vai reforçar isso hoje. Vai lá na farmácia, mas por que uma custa 40, a outra custa 10? E aí a gente, no começo, nem eu tinha noção direito, eu até tinha noção, mas eu não sabia muito identificar, diferenciar o que é óleo essencial e essência. Então, a primeira coisa, saber o que é um óleo essencial. Óleo essencial, gente, é um produto que vem da natureza, é um produto, na verdade, são elementos químicos que são extraídos da planta, né? Então, pode ser da raiz, da flor, da folha, do caule, da resina, da fruta da planta, né? Então, ele é extremamente natural. Mas tem uma outra característica que é importante, é extremamente concentrado. Então, um óleo essencial da lavanda, ele tem vários componentes químicos ali. E eles são muito concentrados. Você tem uma ideia, pessoal, aí que não tem ideia, o que é esse concentrado? Então, assim, 15 ml de um vidrinho de lavanda tem 14 quilos da lavanda, tá? 15 ml do limão tem 45 unidades de limão. Então, a gente sabe que é sim concentrado, e é um óleo também muito volátil, é um óleo que evapora, por isso que aqui a gente vai explicar onde que você vai passar, de que jeito que você vai usar, que ele é concentrado, o ideal é que a gente, no caso de criança, que a gente faça diluição para as crianças usarem. E é um óleo, então o que a gente fala é um produto vegano, é um produto orgânico, é um produto 100% natural, o óleo essencial. Aí tem outro produto no mercado que às vezes também tem nome de lavanda, mas é a essência. Como que a essência é? Já é um produto fabricado, é um produto sintético, às vezes ou ele é muito diluído, às vezes ele não é nem a diluição de um óleo, às vezes ele é realmente fabricado e fora não trazer os benefícios dos óleos essenciais, às vezes pode até ser prejudicial. Então, nesse começo, é saber que tem essa diferença para já ficar atento, tá? E tudo que a gente vai falar aqui hoje é óleo essencial, tá? É saber que os óleos essenciais é que trazem esses benefícios, tá, Ana? E é importante porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Compram a essência achando que é um óleo essencial e aí não vê resultado e desanima, né? Então é preciso realmente ter Não, com cuidado. certeza tem isso. Fora que às vezes a pessoa realmente não tem a orientação certinha, porque o óleo, para vocês terem uma ideia, a gente pode usar de 3 vezes, gente. A gente pode usar ele no cheirinho mesmo, né? Que é o mais famoso, que é extremamente agradável, que é rapidinho, a gente já consegue ter o resultado em segundos. Eu posso usar topicamente, passando na pele, e eu posso ingerir. A ingestão, para tudo a gente precisa ter óleos bons, mas especialmente para ingestão, é só óleo que eu tenho a certeza que a Anvisa autorizou, porque já passou por todo um processo de qualidade.
No nosso caso, a gente trabalha com uma marca que a gente já sabe, que tem essa avaliação. Mas aqui com a criançada, gente, a gente não vai, nesse primeiro momento, falar tanto de ingestão, tá? Porque a criança, ela responde muito rápido com o cheirinho já, com a massagem, né? Então, a gente sempre comenta para tentar colocar dessa forma. E sempre diluir. Acho que até a gente comentou, né, Nath? Depois você vai colocar no canal para quem quiser, uma tabelinha de diluição para ajudar a entender. Porque não sei quem está aí, se já tem óleo ou não, se quer adquirir um óleo, mas às vezes vai ter, nesse começo, uma outra dúvida. Então, é sempre legal começar com bastante cautela, com bastante segurança, porque principalmente na hora que a gente for passar na criançada, né? Tem alguém fazendo pergunta ou mais comentário? Não, mas eu até ia fazer essa colocação, né? A gente está falando aqui, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, tá? Que eu estou vendo aqui gente nova, algumas pessoas que eu sei que não conhecem tanto, ou que estão começando a usar. A Rê perguntou aqui, ó. Quando uma criança viaja e muda de ambiente, ela tem adaptação, insegurança ou agitação. Se tem um protocolo específico para estabilizar a criançada. Na verdade, pode falar, eu lembro que a gente comentou disso de manhã também, né? Não, o que eu ia falar é que, assim, quando a gente estava até planejando essa live, né, a gente pensou muito na farmacinha, né, que geralmente indicam para a gente levar, né, de remédio mesmo, né, para as crianças, e a gente pensou, o que poderia ser usado de óleo, né, ao invés de ser usado de medicamentos. E aí a gente pensou também que uma coisa muito interessante dos óleos é que ele cuida não só da parte física, né, não só, sei lá, de um problema de má digestão, não só do problema de náusea, mas ele também cuida do emocional, né? E realmente, quando a criança está viajando, tem crianças que têm uma adaptação super tranquila, né? Mas a gente sabe que tem crianças que não se sentem tão bem, assim, pelo menos no primeiro momento, não se sentem tão confortáveis, né? Fora do ambiente que está acostumado, isso é natural, né? E sim, tem óleos que também ajudam a atuar, né, nesse equilíbrio emocional da criança, né? Porque o que a gente sabe, inclusive esse desequilíbrio emocional pode vir a causar questões físicas. Uma febrinha é super comum acontecer na hora que ela está mudando. E às vezes a mudança de ambiente, de que está diferente, a mudança pode ser também até porque ela não está acostumada com uma das coisas que mais incomodam a gente, que é adulta, é uma mudança de clima muito brusca. Vou para um lugar que está muito diferente, está muito mais frio, muito mais calor. Então, só isso, só esse desconforto já me deixa irritada, me deixa triste. E aí, eu posso vir a desenvolver uma imunidade mais baixa, eu posso ter dificuldade de fazer uma digestão, minha alimentação não vai cair bem. Tudo isso só porque eu mudei de um ambiente que eu estou acostumado. Ou, no caso, às vezes, mudança de fuso. Então, eu estou adaptando meu corpo, viajei. Né? Se for uma viagem mais longa, a gente fica um tempo lá, 12 horas no avião para ir para a Europa. 12 horas lá, eu já chego bem irritada, bem incomodada, bem cansada. E aí, às vezes, a temperatura, né, inverte mesmo. Então, assim, até esse período se adaptar, a gente que é adulto sabe que vem coisa boa por aí, porque a gente vai passear. Agora, se a criança não tem essa percepção, ela vai ficando indisposta. E ali pode vir, sim, uma mudança de imunidade, vem a febre. Então, a gente já fala que já vai tratando desde antes. E o ideal mesmo, Nath, é aquilo que a gente falou. Já que eu sei que eu vou passar por tudo isso, no conceito da aromaterapia, que não é a doença e sim foco na saúde, eu posso não esperar a criança apresentar um sintoma. Eu já vou tratando dela, eu já vou lidando para que ela fique mais tranquila durante a viagem, seja de carro, seja de avião. Quando ela chegue lá, a gente já vai adaptando o sono. Isso já faz parte do conceito da terapia. Então, já vou fazendo o preventivo, que a gente chama, para não ter que lidar com a hora da dor, com a hora do desconforto. Mas lógico que, né, a gente fica sujeito. E aí a gente também, né, no papo de hoje, gente, mesmo que a gente não fala para ninguém sair tirando remédio,
não é para ninguém parar de tomar remédio, a mesma coisa. A farmacinha que a gente sugere aqui é para complementar a sua viagem. Então, é para ajudar, é para facilitar, porque realmente quando a gente está fora de casa é mais difícil ir no médico, né? Às vezes é porque posso estar num hotel super legal, mas eu tenho né? Não quero ter que sair para procurar um antitérmico. Ou quando eu estou fora do país, que até para você comprar um remédio na farmácia, às vezes você não consegue. Então, também é para todo mundo comprar o seguro viagem, vai viajar para fora, mas a gente entende que essas dicas vão facilitar, vão ter a mão, e é muito simples. A gente vai falar de vários óleos, mas é para perceber que assim, dá para, na emergência, levar uns 5, 6 óleos e aí atendem tudo que é questão. É lógico, se eu sei que alguém em casa tem uma predisposição maior para uma questão respiratória, eu posso ter óleos mais específicos. Mas a gente está vai tentar aqui passar para vocês uma ideia assim de várias de dicas de como usar os óleos e como é fácil ter eles no dia a dia, né? Aí, daquilo que a gente, né, na verdade, até estava comentando, para vocês entenderem, os óleos essenciais, além deles serem essa dádiva, né, que a gente chama da natureza, eles já existem, apesar do pessoal não ouvir falar direito, a gente sabe que já ouviu falar, mas a gente já nem associou, porque óleo existe há há milênios, né? Na verdade, tem inclusive uma classificação dos óleos bíblicos. Tem uns 10 óleos aí que a gente chama de óleos bíblicos porque eles são citados na Bíblia, porque naquela época era uma das principais formas de se cuidar da saúde das pessoas, eram os óleos. Inclusive, a gente fala, né? Jesus ganhou 2 quando ele nasceu. Ele ganhou ouro, mas equivalente ao ouro estava o olíbano, o frankincense, né, que é o incenso, e a mirra. Então, era tão valiosos, e ainda é hoje, né, o olíbano, eles são óleos mais raros, assim, porque eles cuidam da saúde de uma forma muito abrangente. Então, quando alguém comentar, olha, mas será que isso funciona? Funciona assim, gente, há milênios de anos. Aqui, o nosso lado do planeta, a gente ainda está reaprendendo a usar nesse conceito de óleo, de bálsamo. Mas lá do lado do Oriente se usa há muito tempo, os indígenas usam há muito tempo, o copaíba é um dos óleos que os indígenas usam aqui no Brasil, a melaleuca famosa agora é o que os aborígenes usavam, a núptica, que é um outro óleo amadeirado também no Canadá os índios usavam. Então, assim, é de uma tradição muito antiga, é usada em saúde de pessoas. Tem um documentário no Netflix falando sobre a indústria da cura, e ele, primeiro assunto é óleo essencial. Já tá pode ser até que uma outra pessoa daqui já tenha visto. E esse documentário, ele vai colocando muitas questões, na verdade, eu senti que ele acabou só levantando e não comentou. E uma das pessoas comenta lá a questão de que, acho que não tem estudo em ser humano. Tem vários estudos, não só desse óleo que a gente vende, dessa marca que é da Doterra, mas de vários outros, inclusive brasileiros. Então, assim, com segurança, porque nós estamos falando de criança, uma ferramenta, um complemento de suporte, de cuidado com a família inteira, não é só com o filho. Absurda, né? A gente tem usado, então assim, não precisem ter esse receio. Lógico, tem que se informar, não é qualquer marca, mas você vai ver a simplicidade para estar usando. Fala, Ana. Não, eu ia falar que você comentou, né, que esse uso vem de vários anos, e quando a gente pensa, por exemplo, em formas naturais, né, de prevenção, de saúde, a gente tem aquelas receitinhas da vovó, né, aquelas, você tá com alguma coisa, toma um chazinho disso. É mais ou menos o mesmo princípio, né, é utilizar elementos naturais para você cuidar da sua saúde. A vantagem, gente, até é que esse mesmo conceito, no formato que está hoje, que até tem a ver com essa coisa da indústria da cura, é que ao contrário da avó, que ela pegava lá na horta uma erva cidreira, uma camomila, a camomila romana é um dos principais óleos hoje que a gente usa justamente para tranquilizar, para esfriar, para refrescar.
elas já usavam antigamente, não só para cuidar da saúde, mas para estética. Só que a vantagem é que tem todo um processo industrializado que se inicia com todo um padrão de qualidade lá da hora do cultivo, de saber qual planta, se essa planta tem o mesmo padrão de solo, de clima, como que é extrair da planta, como é produzido da planta, como que é a extração, como que extrai o óleo. Então, entre aspas, eu tenho acesso àquele benefício do chazinho da avó com um nível de qualidade focado na questão dos óleos, dos benefícios, extremamente assim segura. E até esqueci de falar, o óleo essencial é a parte da planta que quando eu extraio, que ela está responsável pela segurança da planta, pela proteção, pelo metabolismo da planta, pela reprodução. Então, ela tem funções lá na planta e eu vou lá e pego para usar. Então, é muito gostoso a gente saber que aquilo tudo para a mulherada que eu atuo, que eu cuido, eu falo que assim, mexam com óleos que você já está brincando de fazer o resgate do feminino. Você não está exatamente plantando a sua horta, seu pomar, mexendo na terra, mas você começa a trazer, porque a gente pega um olhinho e começa a cheirar, né? E a gente lembra que planta que é, etc. Então a gente já faz essa conexão, a gente vai buscando esse cuidado. E aí, para vocês entenderem, estou com a lavanda aqui. A hora que a gente vai falar rapidinho dos óleos, no sentido de que óleo serve para quê, é para vocês entenderem que assim, alguns óleos eles têm tantos componentes aqui diversos que a hora que você pega a ficha de um óleo, você fica meio assustado e fala, não é possível, porque ó, a lavanda, adstringente, analgésico, antistânico, anti-infeccioso, anti-inflamatório, anticoagulante, anticonvulsivo, antidepressivo, antiemético, antiespasmódico, e vai, tá, gente? E vai. Ou seja, o mesmo óleo. Então, quando eu levo isso numa viagem, gente, olha que beleza. Eu tô carregando uma farmácia, só que a lavanda, e assim, no último caso, se é para ter um óleo, é a lavanda. Então, você já carrega uma Não, para criança, aqui, né? então, a minha lavanda tá quase acabando também, porque eu uso com luvas direto. Ele até já sabe, né? Eu até brigo, porque a lavanda, quer dizer, na verdade, nenhum óleo, né, você pode utilizar diretamente na pele do bebê, você tem que misturar. Porque meu filho, ele já vai lá, pega, cheira e não tá nem aí. Tem até que ficar vigiando. A lavanda tem o tempo todo, quase água aqui em casa. Não, e que eu lembro quando, é que os meus são com 12 agora, mas quando eles eram menorzinhos, assim, eu tinha já na cabeça o que eu tinha que ter de farmácia em casa. A gente sempre tem, um dipirona, um antistânico, a gente sempre tem alguns que a gente precisa ter. Falei, agora não, gente, começa com a lavanda. Porque ela dá esse primeiro cuidado muito bem. A gente pode muito bem começar com o óleo mesmo. Trata com isso, não tá baixando a febre, aí eu posso buscar, mas às vezes a gente já consegue resolver mesmo com a lavanda, né? E aí aquilo que você comentou, a questão da gente usar diluído, tá? É importante, no caso da criançada, porque é muito concentrado. No caso de passar na pele, porque eu preciso diluir, então eu tenho que ter um óleo carreadorzinho para fazer a mistura, tá? Eu misturo os dois para poder fazer, para espalhar o óleo, tá? A gente vai trabalhar muito dessas duas formas, então é normal, assim, que eu tenha esse óleo para transportar o óleo essencial para dentro da pele da criança, tá? E acaba se tornando uma experiência, esse processo do cheiro é muito agradável, tá? Então, quando a gente fala, vamos usar o óleo para aroma ou para passar na pele. As duas experiências são muito agradáveis, ao contrário de você tomar um remédio, estou com dor de cabeça, toma um remédio, estou com febre, toma um remédio. Estou com cólica, pinga lá de medicona, né? Então, a gente ter essa alternativa dos óleos, a gente vai vivenciando uma experiência um pouco mais completa. Lógico, se eu estou com pressa, com correria, eu sou muito prática, a gente tem sempre um alopático, mas se começar, na medida do possível, ter essa opção, ela realmente vai fazendo sentido, tá? Que é a hora que eu vou aromatizar, e o aromatizar para criança tem várias formas. A primeira é pingar na sua própria mão e passar, tá? Mas você pode também fazer um sprayzinho e passar assim, vaporizar. Porque provavelmente na viagem não vai ter difusor. Em casa a gente usa difusor. Mas aqui você vai com um sprayzinho e aí já resolve
Agora, a gente vai falar depois da questão respiratória, a gente pode fazer uma inalação, que é absurdo. Então, eu vou cheirar. Normalmente, isso já está trabalhando a questão emocional. Então, já vou me sentindo menos incomodado, menos irritado, menos triste. E a questão, quando eu precisar passar na pele, é que é uma massagem. Então, é um negócio gostoso, seja onde estiver doendo ou machucado, seja, no caso, na plantinha do pé, então, seja na hora de dar um banho. Então, acaba sendo uma experiência gostosa. Então, a gente recomenda porque aí é um processo terapêutico agradável. Ah, na hora da viagem vai dar tempo? É melhor fazer assim do que travar, né? Que a gente fala que às vezes a viagem não anda para frente por algumas situações de saúde de imprevistos, né? Aí depois qualquer coisa você vai falando dos seus perrengues, eu vou na última viagem depois. para a Europa que eu fiz, no dia seguinte eu tive que parar numa farmácia e comprar analgésico, aquele relaxante muscular, porque senão então eu fiz isso também. Não, eu e meu no, joelho. No segundo dia de viagem, não deu nem tempo de aproveitar nada. Eu vejo gente que quer ir pra Disney, a gente passa o dia inteiro sentado em casa, quer ir pra Disney, quer andar 8 horas por dia, né? E carregando sacola. Aí, sabe o que acontece? Na verdade, essa situação, às vezes, assim, a criança aguenta mais. A gente que tá no fim do negócio destruído e fala que ainda não pode, como é que fala? Ih, travou pra mim. Vocês estão ouvindo? Voltou. Entrou uma ligação. Então, que fala assim, a criança não aguenta mais. E a gente, então, isso tudo que a gente vai falar tem muito a ver com a criança, mas óbvio que dá para aproveitar para a gente também. Se doer para a criança, a gente pode começar mesmo com a questão de dor, de analgésico mesmo, tá? Então, quando a Nath passou assim, ó, vou passar uma listinha do que seria uma farmacinha convencional e o que a gente adapta para óleo. Analgésico, tá? Então, é dor. Tá? Mas aí tem o conserto dor, a primeira coisa que vem na viagem é porque você passando pelo mesmo perrengue, não conseguia andar. Então, a dor física, a dor muscular mesmo, tá? E aí, cara, brincou muito, passa o dia inteiro caminhando. E aí, a gente tem um óleo que aí são mais específicos, né? Tem a copaíba, tem o próprio hortelã-pimenta, tá? A manjerona, e tem, no caso, eu vou sempre comentar aqui com vocês, gente. Legal. Porque a gente tem o conceito do óleo puro e de uma misturinha de óleo para alguns assuntos. Então, eu posso ter um óleo puro e eu posso ter as misturas. As misturas acabam sendo específicas. Então, no caso da Doterra, a gente tem o Deep Blue, que é um óleo específico para a questão muscular, de dor física. Tá? Mas, às vezes eu não tenho mix, eu não quero carregar todos os óleos. Se eu tiver que carregar todos os óleos, é uma mala de óleo, a gente brinca. Mas aí eu tenho a copaíba, hortelã-pimenta, tem a manjerona também, que é ótimo. E aí, qual que é o conceito básico de uso, gente? Massagem, tá? Então, eu vou diluir mesmo. Eu posso fazer, gente, quando eu tô com pressa, porque isso eu faço na clínica, né, gente? Até porque hoje a minha terapia principal é massoterapia usando óleo. Eu vou lá, ponho óleo, põe um pouquinho o óleo, o carreador, que a gente chama, que é esse óleo que vai ajudar a diluir o óleo essencial. O óleo essencial, ele não dilui em água e ele é muito solúvel, ele não espalha. Eu misturo num óleo de coco, até no azeite, gente. Se esquecer o óleo, tá lá no hotel, pede óleo de cozinha mesmo, tá? Pingou, já vai massagear, tá? Massageia onde está doendo e sempre plantinha do pé. Agora, eu até apontei depois, para algumas questões que você colocou para mim, Nath, eu abri rapidinho, só para a gente não perder muito o tempo, assim. Não, claro. Dor de garganta, dor de ouvido e dor de dente, que é comum para a criançada, tá? Então, no caso de dor de garganta, por exemplo, já não é essa dor física, mas é um desconforto porque está inflamado. Então, a gente pode massagear com a melaleuca, mas a criança pode aspirar a melaleuca, que é um óleo que a gente associa muito à questão de pele, né? E é porque é une, etc. Mas ela é ótima também para questão respiratória, é ótimo para antiviral, antibactericida. Então, eu posso fazer isso na massagem, eu posso colocar um paninho assim, deixar aqui, colocando para aliviar a dor de garganta, que é comum. Tem crianças que têm reincidência. Então, se eu já sei que o meu filho tem,
eu já vou me preparando especificamente para uma eventualidade nesse sentido, né? Aí, por exemplo, dor de ouvido, já é uma questão que às vezes acontece também, e eu posso passar com cotonete ou com algodão, o que eu tiver, né, gente? Eu falo que daí a gente tem que a gente Tá leva improvisando. uma fraldinha, um lencinho, e aí o que que eu falo? Daí não tem óleo ou para diluir, tá? Põe na água mesmo, mas fica um tempo, uma água friazinha, um pouquinho de água, aí pinga, e aí você vai com o lencinho, com uma gaze, e vai passando aqui, ó, vai massageando aqui a orelha da criança, porque isso vai entrando, tá? Então a gente vai colocando alecrim, lavanda, no caso de dor de ouvido, a melaleuca, lavanda, alecrim. No caso de dor de garganta, a melaleuca de novo, mirra, os olhos de Jesus lá, que é ótimo para essa parte de infecção. E tem um mix, um blend que chama On Guard, que é muito bom para essas questões de infecção. Na dor de dente, eu posso fazer a massagem aqui por fora, tá? Pode acontecer e é uma desgrama quando acontece isso, tá? Então, eu tenho que trabalhar o emocional, que a gente fica irritado, fica todo mundo irritado, a criança vai ficar chorando, até eu buscar talvez um profissional. Então, fora fazer uma massagem aqui, eu posso ainda bochechar, tá? Eu vou colocar um pouquinho e fazer a criança, se a criança tem idade para fazer bochecho. Melaleuca, canela e próprio On Guard. Os livros On Guard é o que tem a pasta de dente, né? Que é essa misturinha. Mas eu posso, se eu sentir que tá muito dolorido, eu vou ter que... Ah, é bebê, gente. A gente vai... Mas bebê é difícil, né, ter isso. É mais criançada de 4, 5 anos. Você vai lá, faz isso e pode... Se é um óleo que a gente sabe que dá até para ingerir, fica tranquilo. A criança não vai ingerir, que você vai colocar diluído. Mas você vai o quê? Colocando aquilo ali para anestesiar um pouquinho, para reduzir a dor da criança, porque ela vai ficando, ela não tem paciência da gente até encontrar um profissional. Às vezes é feriado, às vezes é final de semana, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de encontrar. Às vezes, Sim, gente... eu já passei por um aperto e não foi nem Olha em lá. viagem, assim, na minha própria cidade, eu tive um problema no dente no dia 23 de dezembro. Quem disse a dificuldade para encontrar um dentista que me atendesse? Então... E os meus Complicado. conseguiram passar mal, a gente estava subindo da praia, assim, almoçou e ia embora. Eles começaram a passar mal no final, assim, no final do almoço, os dois começaram a passar mal, era uma virose. Aí, só para subir a serra, já foi perrengue, porque na época eu não usava óleo, você falava assim, Jesus, aí eu falava, mãe, vamos ficar aqui embaixo, no postinho aqui embaixo, não vamos subir. 2 horas e meia, 3 horas. Então, assim, às vezes é uma bobeira num tempo, mas você tá lá sem um outro remédio, né, porque estavam passando mal. Então, a gente imagina que às vezes não é que vai resolver toda a questão, mas vai dar um alívio, principalmente na questão de dor mesmo. E aí, a hora que você colocou alergia, eu fiquei pensando que uma hora eu me atrapalhei, falei, quer saber, eu vou dividir em 2 assuntos. Pele e respiração, sistema respiratório. Porque cada um apresenta, cada criança, se tiver uma questão alérgica, vai apresentar um pouquinho diferente, né? E aí, de pele, a gente acaba colocando várias questões, mas de cara, decora, anota. Melaleuca e lavanda, tá? Aí a gente vai ter, e elas, assim, para tudo isso, gente, coceira, assadura, picada de inseto, queimadura de pele, ou queimadura de fogão, ou queimadura de sol, gente, ferida, machucadinho, tá? Tem várias. Uma das também que a gente usa muito é a camomila romana e o olíbano, né? Que é o frankincense, que é ótimo para as coisas da pele também. Aí, lógico, tendo um desses, ou se puder levar a lavanda e a melaleuca, melhor ainda, que a lavanda ela é muito resfriar, ela ajuda a cicatrizar, e a melaleuca é combatível. Então, principalmente machuquei, fiz bolha, deu uma feridinha aqui, uma vai trabalhando na parte interna e a outra vai evitando o agente externo, tá? E aí, é óbvio, né? É de tópico. Pode ser na hora, às vezes, se é uma picadinha, às vezes você põe direto, nem dilui. Tá? Ah, mas é uma queimadura, ficou irritada a pele por causa do sol. Que às vezes a gente entope a criança aqui, daqui a pouco ela consegue, tem que botar aquelas camisetas, senão às vezes ela vai queimar outra parte. Então você pode ajudar refrescando. E aí sim, pode ser isso aqui, gente, pode ser um olhinho misturado, tá?
Eu posso fazer, que é uma ideia que muita gente faz uma, se for o caso de uma assadura, eu posso misturar, inclusive, lá na pomadinha mesmo da criança, quando a criança usa fralda ainda, eu posso misturar no hidratante, tá? Então, não tem cerimônia. O importante é ter um veículo que possa espalhar, né? Eu posso colocar no local, quando é pontual, ou quando vou dar uma espalhada na região, porque também refresca muito a pele, tá? E aí, inclusive, vale para aquelas alergias urticária, aquela irritação, criançada que tem os meus, tinha muito dermatite, de passar na pele, e aí eu posso fazer, inclusive, que eu acho super gostoso, refrescar, ficar com uma coisa meio umedecida aqui, ou pôr uma fraldinha, tá, na criança. Então, você vai usando um paninho umedecido numa água que tem um óleo. E aí você vai diluindo e ela vai sentindo um frescor e vai vindo cheirinho. Por causa da lavanda, você vai vendo, a criança vai dando uma desacelerada também. Se for com camomila romana, então, vai dormir. A gente Pri, estão perguntando aqui se serve para boca ferida por conta do sol ou mudança climática brusca. Sim, também, tá? Porque às vezes resseca, lógico, vai diluir. O que acontece? A gente colocando aqui numa parte que está machucada, às vezes a criança vai pôr na boca. Daí tem que ser um óleo que você sabe que não tem problema para ingestão, tá? Por isso que a gente fala. No caso da Doterra, a gente tem que reforçar muito, porque a gente às vezes esquece, porque eu e a Nath, a gente está usando muito Doterra, e aí não tem essa questão de ser um óleo que eu posso usar para ingestão, mas eu posso fazer justamente isso, vai colocando, porque aquela irritação, qualquer coisa na pele que causou desconforto, seja uma picada de inseto, seja uma coceira, assaduras, o próprio calor, né? Então, tudo isso, a pele está lá, que a gente fala que ela está com toda energia, ela fica vermelha, ela fica irritada. Eu vou lá, vou esfriando com a lavanda e a melaleuca vai protegendo de qualquer coisa externa até aquilo cicatrizar, até aquilo acalmar. Tá? Então, pode sim, na boca, tá? Às vezes faz massagem. No caso aí, na hora que a gente for falar de afta, a gente faz o mesmo conceito e vai para dentro mesmo da gengiva da criança, tem que ser dentro da boca. E aí, não pode ser realmente qualquer olhinho, né? Aí quando a gente fala, então tem todas essas questões de pele que realmente pode acontecer. Às vezes é pontual, mas às vezes eu tenho que parar onde eu estou para ir numa farmácia resolver isso, por isso que a gente fala. Já resolve rapidinho. Aí quando a gente fala de respiratório, gente, aí tem essa questão que aí são vários que variam um pouquinho, né? Eu trouxe assim a mais simples, que é a primeira, que assim, pode acontecer, principalmente bebê, congestão mesmo, essa mudança de clima, é pegar como é que fala? Congelador que é o avião, né? Você entra naquela geladeira que é o avião. Então, a gente mesmo sai, até eu pegar o jeitinho, eu sempre saí com a sinusite de avião, porque é muito gelado, né? E se bobear, você desce no lugar quente, pá. Então, toda essa mudança fecha muito aqui. E aí, no caso, o melhor mesmo é a inalação. No caso da congestão, você pode até fazer uma massagem, então você pode fazer um uso tópico com um óleo aqui, para soltar, pega aqui principalmente, tá? Mas o legal, se puder, tem que ver se o hotel ajuda onde você tá. Se você tá no Airbnb, é mais fácil. Você vai esquentar uma água mesmo, tá? Aí aquela água morninha, a água ferveu, começou a esfriar, você pinga, uma, duas gotinhas, aquele cheiro sobe. Aí a gente fala, não peguei, mas a gente pode botar tipo uma fralda, uma toalha, para dar aquela abafada. E aí você fica fazendo uma inalação mesmo, tá? Faz isso assim, a cada 2 horinhas. É que aí tem que ver. Crianças aguenta mais, bebê não dá. A gente vai ter que fazer uma massagem. Às vezes a gente coloca o cheirinho aqui, ó. Nessa região aqui, tá? Crianças, às vezes a gente põe no algodão, que a criança a gente não quer botar na mão para ela não ir metendo a mão em qualquer lugar. Então, ou você põe na sua mão, ou você coloca no algodão, no paninho, você vai deixando. Então, ela vai sentindo aquele cheirinho, às vezes, se é uma lavandinha, dá para deixar aqui, vai deixando, e aquilo vai soltando um pouco, tá? No caso de uma congestão. Eucalipto, então aí nessa linha do respiratório, quem são os campeões? O eucalipto é famoso por isso, desde antigamente a gente sabe, né, que o eucalipto faz isso, já tem bastante remédio, xarope. Alecrim também é ótimo para liberar as vias aéreas, é bem gostoso, né, o aroma agrada a criançada.
Às vezes o alecrim agrada mais que hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta, né, o peppermint é muito usado para isso também, para limpar. Mas tem muita criança que a menta ainda é muito forte. Dá aquele, ela até... A gente, a primeira vez que cheira o hortelã, a gente dá uma engasgada, né? Porque agora a gente fica viciado. E a pausa, tá? O break. Nesse calor, gente, ó, que eu fiz hoje, eu sempre esqueço. Tá calor, pinga um pouquinho de hortelã-pimenta, que já refresca, desacelera. Tá? Que eu falei, gente, eu vou ficar aqui eu vou ficar nessa luz derretendo aqui, né? Não tem maquiagem que aguente, então a gente vai hortelã-pimenta. Então tem essa coisa de respirar melhor, de mudar a circulação. Mas é o que eu falo, hortelã-pimenta é coringa, mas para as crianças a gente sempre tem que ter esse cuidado de diluir mesmo, tá? Porque por mais que seja um aroma que a gente gosta para criança, às vezes só o cheiro já desconforta. E no caso, na do terra, a gente tem Você dois sabe que eu não curto muito o cheiro do hortelã-pimenta. Não me agrada tanto. Mas assim, eu sou fã desse óleo, porque ele é muito útil para muita coisa. É muito então, apesar de não gostar tanto do cheiro, eu gosto muito das propriedades. Não, ele é absurdamente... É outro que acaba muito. Adulto usa muito ele, que é essa pegada do dia a dia mesmo. Mas aí, inclusive, tanto eucalipto, alecrim, tudo, eles estão nos blends, né? Que a gente chama, que é o Brief, que tem um que é específico para sempre para equilibrar as vias aéreas, a questão da respiração, e o On Guard. Tá? Que é o outro óleo que tem muito a ver com o sistema imunológico. Quando eu tenho alergia, uma reação alérgica, uma bronquite, uma rinite, o meu sistema imunológico está meio descompensado. Ele briga com tudo, e aí meu corpo começa a reagir, são as alergias. Se eu tivesse quem tem esses olhos, pode levar. Eu sei que em casa o pessoal costuma, os meus filhos eram assim, bastante a questão respiratória, então leva o Brief, ou leva um Guard. Não tem essas misturas. Aí o básico, gente, aí tem que ter. Ou um alecrim ou um eucalipto, tá? E aí, aquela historinha. No caso de uma rinite, às vezes começou a coçar, como é que fala? A dar coriza. Eu já vou fazer minha inalação com um lencinho, com alguma coisa, eu seguro. O que a gente faz? Normalmente a gente deixa quieto, a gente não trata esse começo da rinite. E a hora que ela pode virar uma bronquite, a hora que depois ela vai virar uma sinusite. Então, quando a gente começa a falar de óleo, a gente começa a sacar, de usar, de cuidar já no começo. Entendeu? Então, começou a dar uma rinite alérgica, começou a ficar irritado, você vê que a criança está coçando o nariz, você já começa a fazer inalação no ambiente, vai espirrando, né? Vai massageando, e aí o que é legal? Planta do pé e o peito. Principalmente bronquite, asma, eu vou fazendo uma massagem no peito com esses óleos e aqui nas costas, tá? Então, eu já vou trabalhando com a criança sem essa coisa de ter que dar um remédio propriamente dito. Ela vai fazendo ela vai voltando a respirar, eu já vou trazendo isso. E uma coisa aí também que é legal, que acontece muito em viagem, nariz seco. Mudo de clima, pega um lugar mais seco, que às vezes a gente não lembra, pode ser um cítrico, uma laranja, um limão, e a lavanda. Então, eu falo que a lavanda bobeou lavanda, tá? Pri, só pra gente se organizar aqui por uma questão de tempo, a gente já tem 45 minutos de live. Então, a gente só tem 15 minutinhos aqui antes do Instagram derrubar a gente. Não, vou falar rapidinho aqui. A desvantagem do Instagram. Sim. Não, mas é bom pra gente gerenciar aqui, senão também acaba com o horário de todo mundo aí. Então, a respiração de novo, eucalipto, alecrim, e se tiver os blends, né, são ótimos. E é sempre essa questão daí, uso aromático, mas eu posso também fazer uma massagem aqui, onde a criança estiver sentindo desconforto. Às vezes eu posso até fazer uma massagem aqui que também libera, tá? Sistema digestório, daí varia um pouquinho a questão, mas não tanto dos óleos, mas os tipos de desconforto. Boa parte que envolve azia, refluxo, intestino preso, eu vou usar hortelã-pimenta. Massageando, tá? Fazendo o cheirinho aqui e massagear a barriga, massageia o pé, tá? Quem tem óleo, o mix, aí é o Zengast, tá? Zengast para todos os casos, que ele é ótimo. Eu não gosto muito do cheiro, mas ele é ótimo para isso.
Adulto, se quiser, pode fazer injeção, mas para criançada é massageia aqui, e vai trabalhando aqui. O que, que pode acontecer também? A hortelã-pimenta, justamente, ela tem que ser diluída para massagear na criança, mas aí eu posso ter como um plano B, eu estou até olhando aqui, deixa eu ver, os óleos que ajudam, que dão suporte também. Melaleuca, os cítricos, especialmente limão e laranja, tá? O limão nessa outra parte, tô com diarreia, uma coisa que infelizmente é comum, que é a intoxicação alimentar, alguma ingestão. Sim. Comi alguma coisa que não caiu bem, tá? Limão. Semana passada isso aconteceu com a gente, imediatamente eu cheirei o limãozinho pra já me sentir um pouquinho melhor. É isso, tá? Aí no caso, você vai e faz a massagem da criança também. Porque daí você vai fazendo, passa bastante com óleo carreador, mas espalha. A única coisa só que tem que tomar cuidado no caso de massagear com cítrico é que não pode ir para o sol, logo na sequência. Então aí você vai ter que ver, vou conseguir ou não. Mas se puder, por exemplo, à noite, dá um banho, passa a lavanda para a criança acalmar no banho, depois você faz uma massagem mais ostensiva aqui na região da barriguinha. Por quê? Porque daí tá o desconforto, mas é normal, então, desidratação, eu vou colocar até os assuntos que tem, a desidratação, diarreia, azia, refluxo, prisão de ventre, e no caso de náusea e vômito, tá? E aí tem que ser, o cheirinho já da menta, da hortelã-pimenta, já resolve metade da náusea, tá? Isso pode acontecer no avião, pode acontecer no navio, que é comum, tá? No navio você dá aquela mareada, vai fazendo isso aqui, ó. Não precisa nem passar, gente. Você abre o vidrinho ou, põe no paninho, no lencinho. Se quiser deixar no lencinho, vai fazendo isso aqui, ó. Se não, vai aqui, abre e vai cheirando. Só isso já melhora absurdamente a náusea, tá? Então, é muito legal. Vômito, criançada que viaja de carro, aí você tem que pegar e espirrar no carro. Tem muita criança que passa mal dentro do carro, né? Pega carro, pega serra, às vezes. Então, você já passa, já espirra no banco, na cadeirinha da criança, porque ela já vai sentir que vem aquela hora que eu preciso respirar. Sabe a hora que a gente quer passar mal? É a hora que parece que o pulmão não funciona. Então, eu vou respirar, então já vai passando e já melhora um pouco, reequilibra aqui, tá? E aí tem uns assuntinhos que você colocou, que é repelente, que eu acho legal a gente colocar específico, que é o eucalipto, que é o mesmo eucalipto do sistema respiratório, eu posso colocar, capim-limão. Aí eu posso fazer um sprayzinho para espirrar em mim, tá? Eu posso fazer um olhinho de massagear e passar em mim, é uma delícia, porque daí ele já limpa o sistema respiratório e afasta os bichinhos, tá? Tem a questão da febre, tá? A gente vai considerar a febre para ajudar a baixar a febre, mas, por favor, gente, se manter a febre, tem que entender porque que a criança está manifestando febre, né? Lavanda, hortelã-pimenta, tá? Hortelã-pimenta, aí você vai dar um banho na criança, põe umas gotinhas ali, vai massagear o pé e faz, sabe a moda antiga da avó, gente? Que não botava uns paninhos aqui para esfriar a peça? Você pode colocar aqui, pode colocar na nuca também, para esfriar, que é uma das coisas mais desconfortáveis. E a gente comentou tem a questão emocional, né, que a gente comentou, para dar esse suporte para mudança, para criança que está incomodada. Então, lavanda e os cítricos. Todos os cítricos dão um bom humor e a lavanda é a lavanda. A lavanda serve se ela estiver com medo, se ela estiver irritada, se ela estiver triste porque está com saudade da casa dela. Tem várias situações e a lavanda, todas elas dão o suporte, seja o cheiro ou massagear aqui no meio do peito, bem no ossinho aqui, planta do pé, no meio do peito e cheirinho. O que mais que a gente comentou? E nós falamos, a gente falou de vários óleos aqui, Pri. O que eu ia falar é que, assim, às vezes a pessoa não consegue adquirir todos eles de uma vez, né? Mas a gente ia falar um pouquinho do kit de apresentação, né? Que a do Terra tem, por exemplo, que são 3 óleos básicos que a gente mencionou aqui várias vezes e que podem ajudar a vários desses problemas, né? E esse kitzinho, ele vem com lavanda, né? Com lemon, né?
e com hortelã-pimenta. Então, vejam quantas vezes a gente mencionou esses óleos aqui, e esse kit básico, pelo menos você já resolve metade dos problemas que a gente falou aqui. Então, é absurdo, como só com esses três, mas não é à toa, porque eles montaram o basiquinho com esses três, é porque eles são coringas mesmo. Agora, se a gente puder levar eucalipto para a questão respiratória e a melaleuca, fechou. Com esses 5, gente, não precisa nem dos blends, tá? Que a gente sabe que os blends são mais caros. O blend tem facilidade que ele mistura e ele adianta. Eu falo, lavanda, hortelã-pimenta, limão, se der melaleuca, eucalipto, já tem a farmacinha. E aí, como ferramenta, um olhinho carreador, um óleo de coco, um óleo de gergelim, óleo de uva, para poder facilitar, porque senão você vai ter muita dificuldade de fazer o uso tópico, tá? Aí, e também se quiser um sprayzinho, algodão, lencinho, qualquer coisa que vai precisar poder usar para a criança sentir o cheiro. Mas se tiver um spray, você vai espirrando no hotel, no carro, no avião, onde tiver. Porque daí você vai colocando água aqui e o olhinho. Eu acho que assim, aí dessa forma, você consegue ter uma farmacinha que a gente não entrou nas questões dos adultos, mas não é só para as crianças, gente. Isso aqui também vai ajudar, claro, absurdamente, né? E aí, eu acho que vale, né, que já está encerrando, a gente reforçar, eu e você, você contou um pouquinho da sua história com aromas. No meu caso, eu já era terapeuta, já trabalhava com massagem, mas eu não estava muito confortável em usar óleo essencial justamente porque eu não sabia quais óleos eram de confiança. E quando eu conheci a doTERRA, realmente eu fiquei encantada e fiquei à vontade. Aí comecei a usar muito, cada vez mais eu fico tranquila. É uma empresa americana, né, já está, acho que há 8 anos, né, no mercado, é maior na área de óleos. E a gente sabe, na hora que falou que é americana, eu fico tranquila, porque eu sei que tem todo um controle de qualidade de produtos na área de saúde. Mas no caso da doTERRA, gente, até quem quiser depois, quem tem óleo da doTERRA, aqui no final ela tem um número de controle de qualidade, porque ela tem um protocolo que ela criou, e aí é a hora que eu estou tranquila para, inclusive, usar com criança, para fazer ingestão. Ela tem um protocolo lá de mais de 40 testes para avaliar, desde o cultivo até se o óleo chega, não só com a pureza adequada, mas assim, entregando os benefícios que a gente espera. O óleo tem que ter um perfil lá, um biotipo, como é que eles chamam de quimiotipo, que vai identificar se aquele óleo vai realmente ser antitérmico, antibiótico, antifúngico, porque ele vai trabalhar em várias coisas. Então, assim, nesse caso, a gente está muito tranquila da marca, mas se alguém depois tá com algum outro óleo em casa, tá na dúvida, aí tem o meu contato aqui nos posts da Nath, para falar esse óleo que eu tenho, ou tô na dúvida, que óleo que eu faço, tô na dúvida também de como usar, tá? Gostou de alguns óleos? Nath, você conseguiu colocar o link? Coloquei, mas eu ia falar sobre isso. Eu acho que isso é o mais importante, na verdade, porque assim, a gente não ia utilizar qualquer coisa, eu não ia utilizar qualquer coisa no meu filho, né? Então, eu acho que a segurança da marca, né, a segurança da empresa é o mais importante para a gente também não se deixar enganar, né? E foi a diferença que você falou, um produto que custa R$5 na farmácia e um produto que é mais caro, mas que tem essa pureza atestada, né? E certificados que são externos ao doTERRA. Então, acho que isso é o mais importante, tá? No mais, eu queria muito agradecer a participação da Pri. Eu tô correndo, gente, para poder deixar a live salva, senão o Instagram derruba a gente. Então, eu queria agradecer muito a presença da Pri. Queria agradecer muito todo mundo que está aqui assistindo com a gente. Vou deixar pra gente falar todo mundo aí. Com todo mundo, né? Pri, obrigada. Eu vou encerrar, senão o Instagram derruba a gente. Isso. Beijo, tá joia, gente. Linda. Beijo, tchau. Tchau.